Lucas, capítulo 9, verso de número 23. Antes de nós lermos aí Lucas, capítulo 9, verso 23, o contexto aqui é o seguinte. Momentos antes, Jesus vira para os seus discípulos e pergunta a eles, o que as pessoas estavam dizendo sobre Cristo, sobre ele, né? Sobre Jesus. E aí quem as pessoas diziam que ele era. E aí os discípulos replicaram aquilo que eles estavam ouvindo. Uns acham que tu és profeta, outros acham que tu és Elias, que é João Batista, e por aí vai. E aí então Jesus pergunta, volta mais uma vez aos seus discípulos e pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E aí então Pedro diz, né, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse, bem disseste, não foi carne nem sangue, mas o Espírito que revelou. E aí após anunciar isso, Jesus então diz a sua partida. Ele diz que ele vai morrer, vai ter uma morte de cruz, que ele vai ser pendurado no madeiro. E aí nós chegamos aqui neste ponto, no verso 23. Vamos ler aí então o verso 23. Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, vocês vão ganhar casa, carro, apartamento, muito dinheiro. É isso que o texto diz? Não é isso que o texto diz. E eu não tenho nada contra isso. Oramos para que você prospere financeiramente, para que Deus te abençoe financeiramente. Nós não temos nenhum problema com relação ao dinheiro, desde que ele não se torne um Deus para você. Mas veja o convite de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Já começa aqui. Que nós devemos negar as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, abrir mão da nossa própria vontade, mesmo que seja lícito. Jesus disse, se você quer ser o meu discípulo, negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E grave isso aqui, a cruz. Tome a cada dia a sua cruz, ou seja, diariamente. Ou seja, o que ele estava dizendo, olha, vocês devem praticar isso diariamente. Tome a sua cruz, né? Negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, este a perderá. Mas quem perder a vida por amor de mim, este a preservará. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou prejudicar a si mesmo? Pois quando o Filho do Homem vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos, ele se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui de modo algum provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Então tem um custo para nós andarmos com Deus. Por isso temos na minha mensagem hoje aí. Pode colocar aí, por favor? Cadê? Pode passar. Aí. Carregando a cruz diariamente. Esse é o tema da mensagem. Carregando a cruz diariamente. Se Jesus estivesse aqui nos nossos dias, ou seja, ele está, né? Mas no sentido de Jesus trazendo esta pregação. Se Jesus hoje dissesse, olha, se vocês querem me seguir, neguem a si mesmo, tomem a sua cruz e sigam-me. Pelo nosso contexto, e pelo que nós ouvimos hoje, muitos já pensariam numa cruz, talvez uma cruz de ouro. Eu vou carregar uma cruz aqui no meu pescoço, uma cruz de ouro, e então eu vou seguir a Cristo. Outros poderiam imaginar o seguinte, rapaz, eu vou estar aqui com grandes desafios, e Deus há de me abençoar. Todavia, os primeiros ouvintes que receberam esta mensagem, onde Jesus diz, olha, se vocês querem me seguir, neguem a si mesmo, tomem a sua cruz e sigam-me. Isso chocou, isso foi um horror para aqueles homens ouvirem uma mensagem como essa. Se você prestou atenção aqui na leitura do texto, as palavras-chave aqui são negar, perder. Tudo isso está resumido em uma sentença. Tome a cruz. Tomar a cruz é o que Jesus estava dizendo. Ou seja, ele anuncia que ele vai morrer na cruz, e isso seria uma prova final de que ele era o Messias, de que ele estava vindo cumprir a missão que o Pai o comissionou. E Jesus não tinha medo da morte. Jesus não estava temendo, Jesus sabia. Ele estava ali para cumprir a missão que Deus Pai o havia dado. E aí, de repente, neste cenário, neste contexto, Jesus volta-se para os seus discípulos e diz o seguinte, vocês devem fazer a mesma coisa. Tomem a sua cruz e sigam o meu exemplo. Vocês devem andar e conduzir a vida de vocês como eu estou fazendo. Só que veja, meu irmão, um judeu, hoje eu e você, quando nós falamos da cruz de Cristo, nós nos alegramos. Nós nos regozijamos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ao olharmos para a cruz, nós vemos a nossa redenção, a nossa salvação.
Nós vemos que ali na cruz, Deus esmagou o próprio Filho por conta dos meus pecados e dos seus pecados. E então nós louvamos e agradecemos a Deus. Mas há mais de 2000 anos, quando os judeus receberam este convite que Jesus lançou, um judeu, ele sabia muito bem o que era uma cruz. O judeu sabia que a cruz era um lugar de tortura, que a cruz era um lugar de humilhação, que a cruz era um lugar de morte, de vergonha e de dor. Se você se lembra, a cruz, o método de crucificação, foi criado ali pelos persas, né, e popularizado basicamente ali pelos romanos. Então, a cruz, o objetivo, era matar um criminoso, mas não era apenas matar um criminoso, não era apenas isso. O objetivo da cruz, da morte de cruz, era justamente humilhá-lo. Era justamente fazê-lo agonizar. Esse era o objetivo da cruz, da crucificação, do método de crucificação. Era humilhar e fazê-lo agonizar. Se você assistiu o filme Paixão de Cristo, provavelmente você se lembra daquela cena emblemática, onde nós temos aqueles soldados romanos fortíssimos, o cara com um bração forte mesmo, e eles estão ali, né, e de repente o cara bate o chicote na mesa, e quando ele puxa, sai uma lasca de madeira. Você se lembra, aqueles chicotes eram feitos ali com bolas de aço, né, e tinha também ponta de osso ali na frente. Então, aonde aquilo batia, ele trazia. Ou seja, ele arrebentava com a pele das pessoas, arrebentava com o couro, arrebentava com o corpo da pessoa. Então, um dos procedimentos primeiro da cruz ali era justamente a flagelação. Ou seja, os chicotes, né, aonde batiam, arrancavam, ou seja, produziam ali cortes profundos. Tanto que um historiador do século III, Eusébio, ele vai dizer o seguinte: as veias do sofredor ficavam abertas, e os músculos, tendões e órgãos internos da vítima ficavam expostos. Tamanha era a pressão do negócio ali. Aonde batia, ele arrancava. Se você se lembra da cena, foi exatamente isso que aconteceu, né? Quando o chicote bate na madeira e puxa, ele arranca uma lasca. Imagine isso no couro do homem, né? Imagine isso no corpo de um homem. Então esse era o primeiro ponto, a flagelação. O segundo procedimento ali na cruz era justamente o camarada ele era obrigado a carregar a cruz até o lugar de condenação. Ele tinha que levar a cruz, ele tinha que carregar a cruz até o lugar da condenação. E aí, por último, ele tinha, então, os seus pés e mãos pregados, para que ele pudesse morrer lentamente. Lentamente. Então, a ideia é muito clara. A cruz é um lugar de horror. Agora, tenta assimilar o convite de Jesus. Vocês querem me seguir? Querem ser meus discípulos? Ótimo. Querem caminhar comigo? Tomem a sua cruz e sigam-me. E isso é diariamente, não é uma vez na vida e outra na morte. Veja, Jesus pegou algo que estava muito vivo na memória dos judeus e diz: olha, assim será a vida de vocês, se quiserem andar comigo. Vocês estão dispostos a isso? Hoje, se você ouvisse esse convite de Cristo, se nós estivéssemos ali há mais de 2000 anos, nós aceitaríamos esse convite para andarmos com Cristo? Porque o convite anunciado em nossos dias é completamente o oposto. Venha para Cristo e Ele vai te abençoar financeiramente. Você precisa de uma casa própria, Jesus vai te dar. Se você precisa de um marido, Jesus vai prover. Se você precisa disso ou daquilo, Jesus vai te dar. O convite de Jesus foi politicamente incorreto. Vocês querem me seguir? Ótimo, tomem a sua cruz e sigam. E Ele diz que isso é diariamente. A cada dia, tome cada dia a sua cruz e siga-me, como Ele diz no verso 23. O seu eu e o meu eu é um criminoso que precisa morrer. Que precisa morrer. O seu eu precisa ser torturado todos os dias. Porque esta é a ótica que Jesus está nos ensinando. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quando nós olhamos para a história e olhamos para a Escritura, um criminoso, ele era coagido, ele era obrigado a carregar a cruz para ser torturado e morto, justamente por conta das suas injustiças. Cristo não tinha. E ele foi obrigado a carregar por conta dos nossos pecados. Ele foi colocado entre aqueles homens. Mas um criminoso, ele era obrigado a carregar a sua cruz, ser torturado e morto por suas injustiças. Agora, um cristão, Jesus diz que nós cristãos, os seus servos, os seus filhos, eles devem voluntariamente abraçar os sofrimentos oriundos da busca pela justiça. Ou seja,
Porque se você quiser andar de maneira reta, santa e justa, você vai sofrer. E Jesus está dizendo exatamente isso. Olha, um cristão, ele deve voluntariamente abraçar os sofrimentos oriundos da busca pela justiça. Eu quero destacar aqui apenas 3 pontos de maneira breve com você. Primeiro, né, a cruz é um lugar de renúncia. Jesus diz, negue a si mesmo. Então, negar é dizer não a si mesmo. Já começa aqui. Muitas vezes nós queremos servir a Deus do nosso jeito. Nós não estamos dispostos a fazer o que Deus diz em sua palavra. Queremos servir da forma que nos convém. Jesus está dizendo, olha, se vocês querem me seguir, negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então aqui nós estamos falando de renúncia. E nós devemos renunciar os nossos pecados. Você deve renunciar os seus pecados. E isso é uma tortura. Porque nós amamos os nossos pecados. Tem alguns até que dizem que tem pecados de estimação. Tem alguns que eles acham que alguma área aqui dentro deles que Jesus não pode mexer. Não, até aqui o Senhor pode ir, depois disso não. Ou seja, é uma tortura, porque eu e você amamos os nossos pecados. E aqui quando Jesus diz que nós devemos renunciar, e essa tortura não é para você bater no seu corpo, não é para você se cortar, não. É o nosso eu que precisa ser morto a cada dia. Porque veja, o seu eu e o meu eu ama fazer as coisas para aparecer. Nós somos assim. Eu não preciso conhecer você e andar com você 24 horas por dia para saber que você é desta maneira, porque Jesus disse que nós somos assim. A palavra de Deus diz que eu e você somos assim. Do mais novo ao mais velho, nós amamos o aplauso dos homens. Nós amamos. Nós não conseguimos fazer o bem sem tocarmos trombeta. É uma luta quando nós estendemos as mãos e nós não batemos o sino ali para dizer, olha, eu fiz uma boa ação. Isso aqui é uma tortura para mim e para você. Porque veja, Cristo diz, olha, faça isso. Mas não fique tocando trombeta não fica dizendo nada para ninguém não. Isso aqui é uma tortura a mim e a você. Porque nós estendemos as mãos, mas nós queremos o aplauso. Nós queremos o reconhecimento. Nós queremos aquele velho e bom tapinha nas costas. Onde as pessoas dizem, né? Que fenomenal. Que bênção que você é. Ótimo trabalho. O seu eu pode dizer para você o seguinte, olha, aqui você é rejeitado aqui. Se você fosse rico, ou se você fosse rica, o pastor daria mais atenção para você. O seu eu pode dizer isso. E aí você tem que dizer não ao seu eu. Isso é uma tortura. Eu estou aqui para servir a Deus, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Deus, eu estou aqui para juntos celebrar a Deus com os meus irmãos. Isso é uma tortura para o meu eu e o seu eu. O seu eu é invejoso. Sim. É que hoje as pessoas não gostam de confessar a inveja, não é? Tem gente que ainda fala com a boca cheia. Olha, isso é uma coisa, eu posso falar com propriedade, é que eu nunca senti inveja de ninguém. Aí eu sempre digo, além de invejoso, é mentiroso. Você pode não se conhecer. Mas você quer saber? Fácil, maneira fácil de nós identificarmos a nossa inveja. Imagine que você está em busca de algo, seja um trabalho ou alguma coisa que você almeja tanto. E de repente o seu vizinho alcançou aquilo que você queria. Como que você faz? Você diz, louvado seja Deus? Glória a Deus, que bênção! Que bênção! Nossa, que Deus seja louvado por meio disso. Não, se abusar, nós, se pudéssemos, matávamos o vizinho. Isso mostra como que nós somos invejosos. E qual que é a maneira de nós identificarmos isso? É que muitas vezes nós não identificamos que somos invejosos. E cultivamos a inveja em nosso coração e não vemos. Sempre quando nós vamos falar de alguém, sempre tem um mas, né? Fulano é uma bênção, mas... O pastor fulano de tal é uma bênção, mas... O mas sempre é uma maneira que nós temos de diminuir o feito do outro. Ou seja, eu preciso diminuí-lo para que então eu fique bem. Eu preciso identificar ali algum erro, alguma falha nele para que eu possa me sentir bem. Então o seu eu, ele desinveje. Então você precisa torturar o seu eu, que é elogiar. Isso é difícil para mim e para você. Muito difícil. Nós temos uma dificuldade tremenda. Muitas vezes nós estamos ali, é justo que ele tenha isso. Mas também ele pode ter um carrão, casona. Mas também foi o pai que bancou. Foi o pai que abriu o caminho. Pode ser verdade? Pode ser verdade.
Mas isso muitas vezes só manifesta um coração invejoso, que eu e você podemos ter. Então, ao invés de seguirmos por esse caminho, nós deveríamos trilhar o outro caminho, que é torturar o nosso eu. Pode ser que ele chegou tão longe porque ele seja melhor. Pode ser que ele tenha mais capacidade, seja mais capaz do que eu. Por isso ele está onde está. Mas isso aqui para mim e para você é uma tortura. Renunciar tudo. Se precisarmos abandonar pai, mãe, seja quem for, para fazer a vontade de Deus, nós temos que fazer. Pastor, mas a Bíblia não diz que nós devemos honrar os nossos pais, para que se prolongue os nossos dias na terra? Sim, é verdade. Então qual que é o sentido aqui? Porque Jesus disse isso, se vocês querem me seguir, talvez vocês tenham que aborrecer pai, mãe, seja quem for. Ou seja, negue a si mesmo e sigam-me. Então o que Jesus está dizendo, o sentido aqui é o seguinte: quando a minha família, os meus bens, se colocam entre mim e meu Deus, eu preciso dizer não. Não, meu Deus, o meu Deus é o centro. Ele é tudo para mim. E acabou. Quantas vezes já ouvi, o marido às vezes proibindo a mulher de vir à igreja. Não, você não vai à igreja. E já ouvi inúmeros relatos, como já tivemos testemunhos aqui também no nosso meio. Aí o marido enquadrou a mulher e disse, olha, ou eu ou esse tal de Jesus aí. E a pessoa falou, não, eu fico com Jesus. Você acha que é uma decisão fácil? Não, não é. Mas se estamos fazendo o que Deus diz, você pode ter certeza que Ele vai cuidar de nós. É o que eu e você precisamos fazer. Porque veja, se alguém diz, olha, para manter esse dinheiro, para manter esse trabalho, você terá que mentir, você terá que enganar, ou você terá que roubar. Mesmo que não chegue ao roubo, mas se disser, olha, você vai ter que mentir, você vai ter que enganar. Olha, você vai precisar dizer, não, eu não posso. Porque somente aquele que visa a eternidade, que tem os olhos presos na eternidade, é que ele vai abrir mão de coisas aqui neste mundo. Que ele vai renunciar, não, eu não vou seguir esse caminho. Eu não vou trilhar esse caminho. Renunciar aos seus sonhos. Sim, porque muitos acham que Jesus é uma espécie de trampolim para que eles possam realizar os seus sonhos. Não é esse o objetivo de muitas pessoas ao virem à igreja? Elas querem que Deus resolva os seus problemas de forma imediata. Elas tratam Jesus como se fosse uma espécie de gênio da lâmpada. Ou como se fosse um trampolim para que eles possam realizar os seus sonhos. Você se lembra quando Jesus estava lá no Getsemane? Jesus orou ao Pai pelo menos 3 vezes, dizendo, repetindo as mesmas palavras. Se possível, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade. Jesus ora ao Pai e diz, faça a tua vontade. Eu estou aqui, o Senhor me enviou com um propósito, com uma missão. Então o Senhor cumpra a tua missão. Que eu possa cumprir a missão que o Senhor me deu. Faça a tua vontade. Então a cruz é acima de tudo uma renúncia, até dos seus desejos mais legítimos, em prol do propósito de Deus e da vontade de Deus. É abrir mão, até mesmo de direitos legítimos. Jesus não possuía pecado, meu irmão. Ele não possuía pecado, ele renunciou à sua vontade para fazer a vontade do Pai. Ele estava ali para cumprir a missão que o Pai havia ordenado. Veja, as pessoas, o que elas chamam hoje de conversão? Se você já prestou atenção, muitos acham que a conversão é o seguinte. O cara já tentou em todos os lugares. Já passou pelo tranca-rua, já tentou outros meios para ser abençoado, para que ele possa prosperar, para ter uma porta aberta ou fechar uma porta. E aí ele tentou vários meios. E aí ele ouviu dizer que na igreja evangélica há um Jesus que é poderoso, que tem feito grandes coisas, que ele tem o poder de abrir portas e fechar portas. E aí, então ele vem atrás deste Jesus. E aí, então muitos acham que isso é uma conversão. E a conversão para eles é basicamente o seguinte, é deixar Cristo agora, tanto que muitos dizem, Jesus vai na frente. Ele vai na frente para ele garantir o meu destino. Ele vai na frente para garantir que os meus sonhos sejam realizados. Então a conversão para muitos é deixar Cristo realizar os seus sonhos. E não é isso. Conversão não é você deixar Jesus te ajudar em seu projeto de vida. Isso não é conversão. Conversão é você viver o projeto dele.
Conversão é você se submeter ao seu Pai, fazer a vontade do seu Deus. Isso é conversão. Eu existo para o Senhor. Eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. E aí então não há reservas. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse? Me gastarei, me deixarei gastar. Então não será um peso a nós servirmos a Deus, adorarmos a Deus, cultuarmos a Deus, pregarmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não será um peso. É um privilégio a mim e a você. Conversão é isso, é eu viver o projeto dele. Cada passo que você for dar, Senhor, essa é a tua vontade? As pessoas tomam decisões a todo instante. E elas não consultam a Deus, elas não buscam a Deus. E simplesmente fazem o que eles dão na telha e depois elas pedem a bênção de Deus. Primeiro eles dão um passo e depois pedem a bênção de Deus. Não deveria ser assim. Meu irmão, ninguém fez tamanha exigência como essa que nós acabamos de ler. Porque para alguém fazer uma exigência desse nível, ou a pessoa ela é um lunático, um louco, um lunático, né? Ou ele é Deus. Jesus é Deus, por isso ele pode exigir isso. Neguem a si mesmo, tomem a sua cruz e sigam. Ninguém fez tamanha exigência. Então a fé cristã, ela não é algo que você faz ao domingo para sentir bem durante a semana. A fé cristã, Cristo não pode ser esse trampolim para que você alcance os seus objetivos. Não pode. A fé cristã é algo que absorve toda a sua existência. Toda a sua visão de mundo, a sua cosmovisão. Toda a sua vida deve ser norteada a partir da Escritura. Nós não estamos aqui nesta noite para acrescentando, como se fôssemos acrescentar Jesus à nossa vida, para que essa semana fique melhor. Não, Ele é tudo que nós possuímos. Nós não temos mais nada além do Senhor. O problema é que hoje muitas pessoas confundem a igreja como um spa. O spa é o lugar que você vai para relaxar, meu filho. A igreja não é um spa. Não, a igreja não é um spa. E se você for tentado achar que a exigência que Cristo está fazendo é grande, lembre-se do que eu vou dizer. Se você for tentado achar que a exigência que Jesus está fazendo é grande, lembre-se, Ele deu tudo e deixou tudo por ti. E exige o mesmo. Só que o nosso tudo, o que é o nosso tudo comparado com o que Cristo fez? O que é o nosso tudo comparado com o que Deus fez por mim e por você? Deus enviou o seu Filho até nós para que pudesse ter sido esmagado na cruz do Calvário. Ele não tendo pecado, os nossos pecados foram imputados a Cristo. E nós não tínhamos justiça, e a justiça de Cristo nos é imputada. Um alto preço foi pago para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Então, se você for tentado a achar que a exigência que Cristo está fazendo aqui é muito grande, lembre-se do que Ele fez. Ele deixou a sua glória, todo o seu poder, e veio até nós, porque nós não poderíamos subir até Ele. E nada mais justo que isso, Ele exigir tudo, não é? Será se Ele pode exigir tudo? Claro que Ele pode, Ele é o seu dono. Ele te comprou, não é isso que a Escritura diz? Que Ele nos comprou. Só que aí, é aquela velha e clássica ilustração, né? Imagine que o Bill Gates decidiu casar com uma andarilha. A única coisa que ela tem é um carrinho de supermercado com as bugigangas lá dentro. E aí então, o Bill Gates vai dizer o seguinte: olha, nós vamos selar uma aliança aqui, um compromisso. Só que a condição para que esse compromisso venha a ser selado é o seguinte: tudo que é meu é seu, e tudo que é seu é meu. Aí, o andarilho olha lá, a andarilha olha. Ah, que isso? Está querendo me passar para trás, é? Tudo que é meu é seu, e tudo que é seu é meu. Vem com esse papo furado do meu lado, não. Está querendo arrancar o meu corpo, está querendo me explorar, não é? A única coisa que ela tem é um carrinho com bugiganga. Essa é exatamente a nossa descrição. E nós achamos que estamos fazendo muito. E nós achamos que o que Jesus está pedindo é muito. O tudo de Deus, isso é precioso. Agora o nosso, que é o nosso tudo. Temos reserva para com o nosso tempo? Não é? Queremos nos poupar a todo instante. Tudo torna-se um peso, tudo torna-se um fardo, quando trata-se da obra de Deus. Jesus é o seu dono. Ele pode exigir isso.
Muitas pessoas acham que a obra de Cristo lá na cruz do Calvário, quando Jesus nos comprou e agora nós somos declarados livres, nós não somos mais escravos do pecado. Muitos acham que Cristo ter nos tornado livres, para eles, muitos acham que é o seguinte: agora Jesus nos comprou com o seu sangue lá na cruz, e agora ele disse o seguinte: olha, vivam a vida do jeito que vocês querem. Não, não foi isso que ele disse. Vocês são minha propriedade, vocês pertencem a mim. E louvado seja Deus por isso, que preciosidade. Pertencermos a Deus, sermos propriedades do Senhor. Ou seja, o crente, o servo de Deus, o filho de Deus, ele não foi chamado para viver a vida do jeito que ele dá na telha. Ele tem um dono, ele tem um Senhor. Ou na linguagem do apóstolo Paulo, servo, escravo. Um escravo, ele faz a vontade do seu Senhor, ele não tem vontade própria. Qual foi a última vez que antes de você dar um passo, ou tomar uma atitude, uma decisão em sua vida, que você consultou o seu Deus, o seu Pai? Talvez você nem se lembre mais, porque você já está no automático. Eu não preciso me dobrar diante de Deus. Eu não preciso orar a Deus para que Ele possa me conduzir em minha vida. Não preciso. Eu faço, eu dou o passo e depois eu oro. E peço simplesmente a bênção dele sobre mim. Segundo, perder a vida, quem perder a vida vai ganhar. Verso 24, né? Pois quem quiser preservar a sua vida, este a perderá. Mas quem perder a vida por amor de mim, este a preservará. O sentido mais básico aqui, se você se lembra, imagina um soldado romano colocando a espada no pescoço ali de um servo de Deus. Nega esse Cristo ou senão você morre. E eles não negociavam. Porque, principalmente no início da igreja cristã, aderir ao cristianismo, ou seja, dizer eu sou um cristão, não era, assim, aos olhos naturais, uma boa opção. Porque aderir ao cristianismo pela manhã, você poderia ser morto à tarde. O convite não era, olha, venha para Cristo que você vai ser próspero financeiramente. O convite não era, olha, venha para Cristo e todos os seus problemas serão solucionados. Venha para Cristo porque Ele é o Senhor, Ele é Deus. E você pode, hoje, de manhã, receber essa verdade, viver essa verdade, e à tarde você pode ser morto. E as pessoas estavam ali, servindo, e o cristianismo crescia, porque eles estavam em busca da verdade. É isso que elas queriam. É isso, não havia uma negociação ali. Ele é Deus. Então imagine, o cara ser morto por conta de professar a fé em Cristo, como em muitos países comunistas. Os nossos irmãos que se declaram cristãos, que creem em Cristo, eles são mortos. São mortos simplesmente por dizer que Jesus é o Senhor. Nós vivemos em um país ainda, por enquanto, livre, com algumas restrições, e temos dificuldade, inclusive, de ler a nossa Bíblia. Temos dificuldade de pregar o Evangelho. E Jesus está dizendo, olha, aquele que perder a sua vida aqui por amor a mim, ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Quem perder esta vida, nesta vida, vai ganhar naquela. Só que não pode ser uma morte física apenas. Porque Jesus está dizendo aqui, o contexto é tome cada dia a sua cruz e siga. Então é algo que nós temos que fazer também diariamente. Não é simplesmente uma morte física. Pode ser, por exemplo, uma morte da sua reputação. Porque se nós decidimos andar conforme a Escritura nos ordena, conforme o nosso Deus nos ordena, nós podemos sofrer. Nós podemos perder a nossa reputação. Você se lembra? Muitos judeus creram em Cristo, mas eles não se dobraram. Por quê? Eles não queriam perder as regalias. Eles não queriam perder o carguinho que eles tinham lá no templo. Eles não queriam perder o prestígio na sociedade. Eles não queriam perder a reputação. Como seguir esse homem? Nós vamos largar tudo agora, o nosso prestígio, as nossas regalias para seguir esse homem? Eles não queriam perder. Eles poderiam sofrer a morte da reputação. E não apenas isso, podemos sofrer aqui a morte de prazeres. Você se lembra, Moisés, ele era príncipe. E ele abriu mão dos prazeres transitórios desta vida. Por quê ele fez isso? Para sofrer junto com o povo de Deus. Porque ele vislumbrava algo infinitamente maior. Tanto que ele diz, olha, os prazeres transitórios, coisas passageiras.
Então, se nós perdemos horas de prazer aqui neste mundo, nós iremos encontrar o gozo eterno, o prazer eterno. Você pode sofrer, por exemplo, uma morte financeira, porque se nós fazemos o que Deus ordena, muitas vezes nós podemos perder dinheiro por conta disso. Porque quantas pessoas mentem, quantas pessoas enganam para que elas possam se beneficiar. E aí um cristão, ele submete a Deus, ele obedece o seu Senhor. Então ele se dobra diante do seu Senhor. Você se lembra do jovem rico? Quando enquadrado e questionado pelo próprio Cristo, ele ficou ali aflito e angustiado, não é? Se ele não perdeu, é provavelmente que ele não ganhou na eternidade. E Jesus está dizendo, aquele que perde, ele ganha. Pode perder a vida física, terrena, mortal, mas ele vai ganhar a eternidade. Ele vai ganhar a eternidade. E eu exemplifico isso de maneira prática. Pense aí, né? Você pode perder o status. Você pode perder o status para se dedicar à sua vocação. Por exemplo, a maternidade. Mas o que é essa vocação neste mundo que nós vivemos? Via de regra, as mulheres serão taxadas, não é? De boba. Você parou a sua vida para isso? Você chega na reuniãozinha de família, uma diz que é arquiteta, a outra diz que é engenheira, e você vai dizer que é mãe. Que status há nisso? Mas veja, você encontra alegria. Você descobre a alegria em fazer o que Deus ordenou. Você pode perder o status, mas você ganha a alegria. Eu nasci para isso. Eu fui comissionada por Deus para fazer isso. E aí então há sentido, há significado, há propósito quando nós fazemos isso. Você pode perder dinheiro. Um pastor, ele pode perder dinheiro. Porque ele não quer negociar a palavra de Deus. Ele não quer diluir o evangelho, porque ele sabe que um dia ele estará perante o Senhor. E então ele não negocia. E aí, por conta disso, ele pode perder dinheiro, mas ele ganha uma consciência limpa, ele está tranquilo. Porque ele está fazendo o que Deus ordenou. Ele está submisso à vontade de Deus. E ele anuncia o evangelho puro, simples e genuíno. Ele faz a vontade do seu Pai. E aí, então, ele pode ganhar uma consciência limpa, uma consciência tranquila, porque eu estou fazendo o que o meu Deus ordenou em sua palavra e ponto final. Se você perde esse desejo de viver para impressionar os outros, você vai ganhar liberdade e paz. Porque a todo tempo nós queremos impressionar as pessoas, não é? Mais uma vez eu volto ao exemplo da família, final de ano. Imagina, você chega lá, sempre tem um cunhado que é xarope, né? Sabe disso, né? Sempre tem um cunhado que é o mala. Ele sempre é melhor do que todo mundo. E aí você sabe, vai chegar na festa de final de ano, esse cunhado mala, ele já trocou de carro umas 2 vezes. Como que você vai chegar com o seu mesmo carro lá? Para abrir a porta, você tem que enfiar a mão por dentro para que o outro possa entrar. Como que, né? Quem que faz isso? E aí, então, por conta disso, né, esse cunhado chato, aí as pessoas, o que elas fazem? Olha, eu vou ter que entrar numa dívida para impressionar o meu cunhado lá no final do ano. Porque como que eu vou chegar com o mesmo carro se o cara já trocou de carro umas 3, 4 vezes? Não posso chegar lá com o mesmo carro. E aí, então, vivem escravizados por conta disso. Vivem para impressionar os outros. Vivem para impressionar pessoas que elas odeiam. Gastam o que não podem, ou seja, gastam o dinheiro que não têm para impressionar pessoas que elas não gostam. Mas se você perde isso, como Jesus está nos ensinando aqui, se deseja de viver para impressionar os outros, você ganha liberdade e paz. Porque não tem preço isso. Não viver preocupado com o que os outros estão pensando de nós. Então, quem perde a glória deste mundo, perder essa glória deste mundo, que é momentânea e corrupta, vai ganhar a glória eterna e incorruptível. Porque essa glória desse mundo é passageira, irmão. E é corrupta. Mas tratando-se da eternidade, quando nós vivemos com essa perspectiva, você vai ganhar a glória eterna e incorruptível. Então, na matemática divina, menos nesta vida é igual a mais naquela vida. Sempre vai ser assim. Menos nesta vida vai ser igual a mais na outra vida. Mas para quem acredita apenas no aqui e no agora, isso é uma loucura. Abrir mão de dinheiro, simplesmente por conta de uma mentirinha. Abrir mão de dinheiro ou de valores, porque eu vou perder coisas por causa disso. Só vai perder neste mundo quem vislumbra a eternidade. Quem está com os olhos presos na eternidade. Então ele sabe, eu não estou perdendo nada.
Eu não estou perdendo nada. Então, para quem acredita apenas no agora, não faz sentido perder. Porque, veja, nós vivemos no país da impunidade. Assim é o nosso país. Vivemos no país da impunidade. Ser honesto implica, nos dias que nós temos vivido, em você perder a sua liberdade, você perder, muitas vezes, dinheiro, e você pode perder, inclusive, a sua própria vida. Nós vivemos no país da impunidade. E se você decide andar de maneira reta, direita, você vai sofrer. É inevitável em nosso país. Inevitável. Porque veja, né? Se um delegado, por exemplo, ou um policial, ele não se vende, ele não se dobra, por exemplo, para um traficante, quantos homens já foram mortos assim? O camarada está lá numa posição que ele pode negociar, ele pode ser um articulador. E aí então o vagabundo o enquadra, o traficante o enquadra e diz, olha, é 200 mil para você simplesmente fingir que nada está acontecendo. E aí se o cara tem valores e princípio, ele não negocia. Só que o traficante pode ameaçá-lo. Ou você aceita os duzentão e segue a vida, você continua com a sua família, como se nada acontecesse, como se nada tivesse acontecido. Ou se você quiser barrar o caminho, você vai morrer. Por que um cara desse vai negociar? Por que ele não vai pegar os duzentão ali? Ele só não vai pegar se ele vislumbra a eternidade. Ele só não vai pegar, ele só não vai se vender, porque ele almeja a eternidade. E ele sabe que Deus vai cuidar dele. Por isso ele não se vende. Mas muitos não aceitam propina e são mortos justamente por conta disso. O cara, além de perder o dinheiro, ele perde a própria vida. Agora, o ímpio ele não está disposto a perder nada. E por isso ele está perdido. Na verdade, né? A maioria das vezes, a verdade ela está na forca. E a mentira está lá no trono, está só reinando. Por último, se você ganhar o mundo, Jesus está dizendo, olha, aquele que quer ganhar o mundo, ele pode perder a alma. Verso 25, né? Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar a si mesmo? Talvez você já tenha dito ou ouvido frases como essas que eu vou dizer. Olha, eu vou vencer na vida. Ou quantos pais dizem aos seus filhos, olha, você tem que ser alguém na vida. Só que veja, essas frases são variações de um desejo apenas. Glória eterna. Glória eterna. Todos nós amamos isso. Glória terrena, melhor dizendo, né? Uma glória terrena. Porque o que é ser alguém na vida para muitos hoje? Muitos pais dizem isso aos seus filhos, você tem que ser alguém na vida. E o ser alguém na vida é você ter alguma posição de prestígio na sociedade. Ou seja, você tem que fazer algo que a sociedade reconheça e dê um carimbo ali, olha, você é um vencedor, se você chegou a esse ponto. E infelizmente muitos crentes têm seguido esse mesmo caminho. Eu vou ser alguém na vida, né? O camarada começou lá embaixo, ele desempenhava alguma função ali. E então depois ele tornou-se um jogador de futebol. Agora a vida dele tem sentido. Agora a vida dele tem significado, tem propósito. Porque um jogador de futebol ele é idolatrado no nosso país, e não apenas no nosso país, no mundo. Então se ele alcançou essa posição de destaque, ou seja, ele chegou a esse ponto, ele é alguém na vida. Ele tem uma posição de prestígio na sociedade. Quase que idolatrado. Então agora passa a ter sentido e significado a vida dele. E todos nós amamos isso. Muitos, eles são viciados em impressionar os homens. Viciado. Para muitos, o apelido deles é aparência. E o advento da rede social está aí para comprovar exatamente isso que eu estou dizendo para você. Hoje todo mundo tem voz. Hoje todo mundo pode aparecer. Hoje todo mundo pode mostrar que é alguma coisa. Ou seja, quer impressionar os homens. A ambição maligna é que move o homem. João vai chamar isso de soberba da vida. Soberba da vida. Ou seja, o desejo pelos holofotes deste mundo. De estar ali num lugar de destaque. Ou seja, almejar a glória deste mundo. As crianças, os nossos filhos, dos mais novos aí, eles já sabem, com 7 anos. Eles já querem o quê? Ter um carrão e muito dinheiro. Por quê? Porque isso é uma validação. As pessoas vão me respeitar. As pessoas vão olhar para mim com um olhar diferente. Serei bem recebido. Não é assim?
Eles querem ser famosos, ter muito dinheiro. Porque aí então ele vai ser alguém na vida. Ele alcançou uma posição de destaque. Paulo, escrevendo a Timóteo, em sua segunda epístola, lá no capítulo 4, ele diz o seguinte: olha, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. O cara amou o presente século, ele me abandonou, me deixou aqui. Jesus está dizendo, olha, ganhar o mundo, se você ganhar o mundo, você pode perder a sua alma. Eu sei que talvez você possa pensar, mas isso aí ganhar o mundo, pastor, é coisa de gente louca. Gente que é maluca. Não é. Talvez você possa não desejar, querer conquistar todo o globo. Talvez você não tenha esse desejo, que todo o globo se dobre diante de você, ou que você domine sobre todo o globo. Mas o seu mundo, a sua ambição pode ser um pouco menor. Mas o desejo de obter a glória deste mundo está aí dentro de você. A Bíblia afirma isso, que está dentro de nós. Um pastor, ele pode almejar isso. Ser um sucesso, seja na cidade que ele está. E por conta disso ele pode se vender. Por conta disso ele pode abrir mão da palavra de Deus. Por conta disso ele pode negociar ou diluir o evangelho para que ele alcance o objetivo final, que é ser aplaudido por homens. Para que o nome dele possa ser divulgado naquela cidade. E aí então ele pode negociar a verdade por conta disso. Você, uma mãe, que deseja ver o filho, deseja que o filho seja alguém na vida, e assim então ela sinta ganhadora, que ela conquistou o mundo. Porque afinal de contas o meu filho chegou numa posição, ou a minha filha chegou numa posição de destaque, e então eu me sinto um vencedor. Quantos pais projetam nos filhos aquilo que eles não conseguiram? Eles não chegaram, não alcançaram o objetivo que eles queriam, e aí então eles imprimem em seus filhos isso. E eu não estou dizendo que nós não devemos conduzir os nossos filhos. Temos que conduzi-los, porque se você deixá-los à solta, você pode ter certeza que eles vão enfiar o pé na jaca. Então é nossa obrigação conduzir os nossos filhos, direcioná-los. Mas tem muitos pais que eles não alcançaram, eles não chegaram naquilo que eles queriam, e então eles querem reproduzir isso nos seus filhos. E aí então vai chegar aquele ponto de ter essa sensação: eu sou um vitorioso, porque afinal de contas, olha onde o meu filho chegou. Você pode ver aquele garoto que faz tolice para ser o cara. Se você já estudou, você lembra disso, né? Fazia cada bobeira simplesmente para impressionar as menininhas. E da mesma maneira, a menininha ela pode beber para ganhar o mundo dos idiotas, dos retardados que andam com ela. Então eu tenho que fazer alguma coisa fora do normal para que esses retardados aqui possam, seguir, eu possa fazer parte deste grupo aqui. Eu possa ser bem recebido neste grupo. É aquele velha ilustração, né? O camarada compra o carro que ele não precisa, muitas vezes, ou compra o carro com o dinheiro que ele não tem, para impressionar pessoas que ele odeia. Mas ele precisa fazer isso, porque, afinal de contas, eu não posso chegar por baixo. Não, eu não posso chegar com o mesmo carro. Mais um ano com o mesmo carro. Não, eu tenho que impressionar. E as redes sociais estão aí, meu irmão. Você se lembra? Talvez quem é mais antigo e um pouco mais maduro, né? Lembra daquela revista Caras, né? Você se lembra, essa praga só tinha em consultório, né? Você chegava lá, tinha essa praga da revista Caras. Sabendo que o brasileiro ele não gosta de ler e não entende o que ele lê, na maioria das vezes a revista Caras é o que tinha mais figura, né? Tinha mais imagem. Aí postava lá o pessoal lá no lugar maravilhoso, né? Pouca escrita e muitas imagens, e aí era só nego da grana, muito dinheiro, né? As pessoas só em lugares tops mesmo. E aí hoje nós temos o Facebook, o Instagram, que é a revista Cara do Anônimo aí. Aí nós podemos postar tudo. Né? Se o camarada estava lá na Maldivas, né? Desfrutando do melhor, hoje o seu Zé ele pode postar o fubá dele lá, que está legal, está valendo. Né? Você olha para a revista Caras, era só gente bonita, né? Bonita com muito dinheiro. Aí você olha para a rede social, muita gente feia, o prato é mais feio ainda, mas estamos ali, eu preciso mostrar. As pessoas elas não conseguem mais nem desfrutar o momento. As pessoas não conseguem mais. Primeiro eu tenho que postar para depois eu poder viver. E na maioria das vezes nem vive. Nem vive. Porque eles não conseguem desfrutar o momento que Deus deu a eles. Eles estão tão preocupados em ser aplaudidos por outros, que não, eles deixam de viver aquele momento, fazem caras e bocas apenas para tirar uma foto. Depois tirou a foto, acabou. Eles não desfrutam mais. E se perderam. Se perderam.
Não estou dizendo que você não possa usar a rede social. Claro, você pode usar. Só que veja como que nós somos. Na maioria das vezes, nós não conseguimos ver que nós somos arrogantes, que nós somos impetulantes, que nós somos invejosos. Nós conseguimos enxergar o que os outros fazem. Se está lá, a Filomena postou uma foto num lugar bonito, o que você já disse? Se você não tiver coragem para verbalizar, vai dizer, é metida, tá vendo? É metido. Está querendo se aparecer. Mas quando você posta, não, você é humilde, né? Nós somos humildes, né? Nós queremos que o negócio possa melhorar a vida de alguém. Sempre o outro é maligno. Nós sempre somos benignos, né? E às vezes não é assim, não. Esse desejo de aparecer, nós ouvimos até nas frases, tipo aquela, né? Falem bem ou falem mal, mas lembre de mim. O desespero do homem em ser aplaudido, em ser reconhecido. Nem se for para falar mal, mas fale. Fale mal de mim. Ao menos meu nome está sendo lembrado. Você se lembra como João Batista se posicionou? Ele olha para Cristo e ele fala para os seus discípulos, olha, convém que ele cresça e eu diminua. Coloca uma coisa na sua cabeça, meu irmão. Quem é, não precisa ficar mostrando para ninguém, não. Essa é a realidade. A pessoa que todo momento ela tem que provar alguma coisa, eu tenho medo de pessoa assim. A todo tempo eu tenho que provar para mostrar a minha chance. Eu sou fera. João Batista disse, olha, convém que ele cresça e eu diminua. Isso é uma tortura para o nosso ego. É uma tortura para o nosso ego. Porque se o homem pudesse, ele retirava Jesus do trono e sentaria no seu lugar. E eu e você, nós somos tentados a fazer isso. Quando nós dizemos que Deus está agindo de maneira errada, quando nós dizemos, não, calma aí, Senhor, por que isso? Por que aquilo? Ou seja, o que você está dizendo em outras palavras, sai do trono que eu vou ensinar o Senhor a trabalhar. Porque o Senhor não está sabendo fazer direito, não. O Senhor não está sabendo conduzir a minha vida. Então eu vou ensinar o Senhor como deve ser feito. Porque eu sei mais do que o Senhor. É isso que muitas vezes nós queremos dizer a Deus. Quando nós sofremos, quando nós passamos por adversidades, nós queremos ensiná-lo como deve ser feito. Do que adianta ganhar o mundo e perder a alma? A regra aqui é, quem ganhar o mundo, perde a alma. Vão perder a glória e a riqueza eterna. Muitos estão dispostos a perder, inclusive, suas famílias por conta do dinheiro. Partir de uma busca frenética aí, e eles não conseguem ver que estão perdendo os filhos, que estão perdendo a família, que estão perdendo a saúde, que estão perdendo tudo. Estão correndo atrás do vento. E eles não conseguem perceber. Do que adianta, meu irmão, você gravar o seu nome no mundo que vai ser destruído? E a todo tempo nós queremos isso. A todo tempo os crentes estão desesperados. Eles querem que o nome fique ali, nesse mundo que vai ser destruído. Não vai sobrar nada. E Jesus disse, né? Olha, aquele que se envergonhar de mim, ele também vai ser envergonhado. Eu não vou reconhecê-lo. Tomar a cruz era uma vergonha. Assumir isso sempre foi uma vergonha e sempre será uma vergonha. Ser um cristão genuíno, ou seja, ser um cristão verdadeiro, sempre vai ser vergonhoso. Sempre nós iremos sofrer. Agora, esses cristãos moderninhos, não, isso aí não sofre não. Isso aí não vai passar vergonha não, porque eles são igual ao mundo mesmo. Não podem nem dizer que são cristãos. Mas um cristão genuíno, ele vai sofrer. Porque se você decidir fazer o que é reto, santo e justo, você vai viver na contramão deste mundo. E na maioria das vezes, o primeiro levante que nós teremos será dentro dos nossos próprios lares, entre os nossos familiares. Quando você decide fazer o que é reto, santo e justo, você vai ser perseguido. Jesus foi. Vamos esperar algo diferente? Os nossos irmãos foram. Quando você diz o óbvio, nesse mundo caído, as pessoas ficam todas bravas, elas ficam eufóricas, porque você está dizendo o óbvio. O óbvio. E elas ficam loucas. Então, se você de fato for fazer o que Deus ordenou, você deve estar preparado para isso. Agora o convite é esse. Quer me seguir? Ótimo. Negue a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Estamos preparados para isso? Estamos dispostos a isso? Andar com Cristo tem um preço. E não estou falando de você
contribuir financeiramente. A igreja precisa? Sim. Mas a vida eterna não é comprada com o seu dinheiro. A vida eterna não é comprada com as suas boas obras. Somente por meio de Cristo. E fazer o que Ele ordenou, isso é um alto preço. Submeter-se a Deus e a sua palavra. Que Deus nos dê graça para que eu e você possamos de fato andar conforme Ele diz em sua palavra.